amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntas, para refletir sobre a Boa Nova Segunda Ótica da classe trabalhadora. Uma saudação a quem está de perto, a quem está de longe, a todas as pessoas, amigos e amigas que continuam com a gente aqui no estado, em todo o país e em outros países. A gente lembra sempre que vocês lembrem de curtir, de compartilhar, de divulgar essa nossa reflexão, que é uma atividade do Movimento de Trabalhadores Cristãos. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. É o dia do Senhor. É o dia do Senhor. Aqui vimos ao Pai te adorar. Aqui vimos ao Pai te adorar. De mãos dadas clamando e invocar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Entre nós está, Senhor. Entre nós está, Senhor. Tua palavra nos vai recriar. Tua palavra nos vai recriar. Teu Espírito a nos irmanar. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Em memória do Senhor. Em memória do Senhor. Pão do céu vamos nós partilhar. Pão do céu vamos nós partilhar. De teu vinho beber e brindar. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Tu nos mandas, ó Senhor. Tu nos mandas, ó Senhor. A justiça do reino anunciar. A justiça do reino anunciar. E um mundo de paz proclamar. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Pela vinda do Senhor. Pela vinda do Senhor. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Tu nos fazes, Senhor, vigiar. Novo céu, nova terra pensar. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de reza. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de entrega. Hoje é dia de espera. Hoje é dia de espera. Quanto é necessário estarmos presentes e atuantes, como luz, sal, fermento. Quanta coisa precisa de ser transformada neste mundo de Deus. E chega para nós hoje a mensagem do Evangelho, uma parábola de Jesus. O capítulo 20 do Evangelho de Mateus, os versos de 1 a 16. De fato, o reino de Deus é como um proprietário que saiu de manhã cedo
para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com eles uma moeda de prata por dia, mandou-os para a sua vinha. Saindo de novo pelas 9 horas, viu outros que estavam na praça, desocupados. E lhes disse: vão vocês também para a vinha, e eu lhes darei o que for justo. Eles foram, e saindo de novo, ao meio-dia e às 3 da tarde, fez o mesmo. Saindo quando caía a tarde, encontrou outros desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficam aqui o dia inteiro sem trabalhar? E eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: vão vocês também para a vinha. Ao anoitecer, o senhor da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague a eles a diária, começando pelos últimos até os primeiros. E chegaram os que tinham sido contratados quando caía a tarde, e receberam 1 moeda de prata cada um. Quando chegaram os primeiros, pensaram que iriam receber mais. No entanto, também eles receberam 1 moeda de prata cada um. E ao recebê-la, murmuraram contra o proprietário: estes últimos trabalharam 1 hora só e você os igualou a nós, que suportamos o peso do dia e o calor? Respondendo a um deles, disse: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo 1 moeda de prata? Pegue o que é seu e vá. Eu quero dar a este último o mesmo que dei a você. Por acaso eu não posso fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você está com ciúmes porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. 25ª semana do tempo do discipulado e da missão. E há um itinerário catequético ou um itinerário de formação para todas as comunidades que compõem o movimento de Jesus. Então, a gente veio conversando sobre isso nessas últimas semanas, não é? Na formação de uma comunidade que é modelada em Jesus, é modelada no seu projeto. Então, no começo, a gente foi entender a figura e o projeto de Jesus. E aí, a gente lembra daquela profissão de fé que Pedro fez. Depois, Jesus apresenta aquele modelo de comunidade modelada no seu projeto. E nos últimos domingos, qual é o modelo de discípulo, discípula, modelado na comunidade, que é modelado na figura, no projeto de Jesus. Dentro do contexto, hoje a gente tem um dos últimos ensinamentos a esses discípulos, a essa primeira comunidade. Jesus está indo para Jerusalém com eles e certamente a partir daí não serão só eles os destinatários dessa formação, mas as várias comunidades que querem se juntar neste projeto e mesmo aqueles que não dão ouvidos a este projeto. Aos fariseus, aos saduceus, a quem está ali em volta, rondando. Então, lembra-se que domingo passado Jesus apresenta a justiça do reino de Deus. Ou seja, para a gente que sempre acha que perdoar, que a medida do perdão é uma exceção à justiça, eu não vou
Eu não vou aqui para praticar a justiça. Eu vou passar acima dela e vou perdoar tudo. Não. Dentro da comunidade, do reino, dentro do projeto do reino de Deus, o perdão é a medida de justiça. Por quê? Porque o perdão é a grande proposta do amor. É a grande cara, é o grande rosto do amor de Deus. É o perdão. Perdão principalmente no grande sentido de reconciliação. A proposta de Jesus é reconciliar este mundo. E quanta coisa a gente precisa reconciliar. Uma delas, especialmente, é reconciliar os homens e mulheres, a humanidade com a natureza, com a criação. Ou seja, como é que a gente pode criar essa forma de reconciliação entre nós e toda a criação que o bom Deus fez para a gente e que agora pede que seja feita com a gente? Isso se segue agora e se segue nessa caminhada de Jesus para Jerusalém. E algumas coisas já foram passadas por aí. Algumas pessoas, como o jovem rico, já perguntaram a Jesus o que fazer para ganhar a vida eterna. Pedro e os seus amigos ficam de olho nisso, porque dizem, ele pode até ganhar a vida, mas e nós que estamos aqui com ele esse tempo todo, passando por todas essas provações, nós vamos ganhar o quê? A gente vai ganhar a mesma coisa? A partir deste contexto, desta vivência, e passando pela lógica do domingo passado, de ensinamento da justiça, do reino, Jesus conclui trazendo essa parábola, a parábola do reino. Mais uma vez, o nosso amigo teólogo Francisco Cornélio lembra, parábola não é descrição. Parábola é uma comparação, é uma aproximação para a gente fazer uma leitura melhor. Mas não é uma descrição. Deus é um patrão que paga o salário a gente. Não é essa a perspectiva. Então, nesse sentido, ele apresenta uma aproximação. Um dono de uma vinha, que na tradução que a gente lê na missa, no lecionário, se diz que é um patrão. Mas a tradução que mais se aproximaria seria chefe de família ou dono de casa. Aquilo que traz mais proximidade a gente. Uma coisa é interessante. Esse dono da vinha, ele é preocupadíssimo com a sua vinha. Ele é zeloso com a sua vinha. Ele vai pessoalmente contratar funcionários. E ele vai durante o dia inteiro contratar funcionários. O zelo desse dono da vinha pela vinha é impressionante. Dentro da perspectiva da comparação, o zelo, o carinho de Deus pelo reino de Deus, pelo seu reino, pela sua vinha, pelo seu projeto, o carinho dele pelas comunidades que compõem esse projeto é impressionante. E a gente pode sentir isso nas nossas lutas e caminhadas, porque se a gente não contasse com afeto, com carinho, com a proteção, com a presença histórica de Deus na vida das nossas comunidades e das nossas lutas, as nossas vinhas já tinham desandado. Ele vai e contrata funcionários desde a primeira hora do dia até o término do expediente. Conversa, acorda com eles o valor de pagamento. É uma nova relação. A relação do reino de Deus não é a relação que se tinha na época e se tem hoje, a relação de patrão. Mesmo que algumas comunidades conservadoras queiram criar sempre em nós uma leitura de que Deus é o nosso patrão, a relação do dono da vinha é outra, é de diálogo, escuta e de justiça.
Ora, ao término de todo dia, ele começa pagando os últimos até os primeiros e pagando a mesma coisa. Os primeiros fazem aquilo que Pedro e que a sua comunidade estavam fazendo com Jesus antes dessa leitura desse texto. E nós? Nós vamos ganhar o quê? Nós somos merecedores de quê? É a mesma coisa que aqueles primeiros dizem. A gente está aqui desde o começo. É justo ganhar a mesma coisa. E o dono da vinha deixa muito claro. Aquilo que a gente combinou não foi feito. Eu não fui justo contigo. Eu não posso ser justo com os outros. Eu não posso fazer aquilo que eu quero. Ora, quantas comunidades religiosas estão aí querendo manipular o dono da vinha? Não querem empregar o dono da vinha, não querem empregar o projeto do reino de Deus, mas aquilo que é Deus para eles, aquilo que se modela. Ao contrário da comunidade que é modelada em Deus, muitas comunidades hoje modelam um Deus ao formato de sua comunidade. E querem passar uma lógica de Deus. Um Deus que é homofóbico, um Deus que é racista, um Deus que é machista, um Deus que não acolhe, inclui, um Deus que não é misericordioso. E a pergunta do dono da vinha é muito forte diante dessas coisas. Eu estou sendo justo, eu não posso fazer o que eu quero, eu não posso praticar a justiça. Ora, esse texto bíblico nos ajuda e nos encoraja a lutar e combater a manipulação de Deus. Nos últimos dias, o nosso país, e domingo passado e este, a gente veio fazendo essa discussão sobre a justiça. Veja, o nosso país tem entrado em pautas políticas que atravessam o conceito de justiça. Seja na descriminalização do aborto, seja na proibição ou não de casamentos LGBT, seja na discussão do marco temporal em relação aos povos indígenas. A gente vem vivenciando muito essas pautas jurídico-políticas ou político-jurídicas. Qual é a nossa régua nisso? Evidentemente, participando de uma discussão política dentro de um Estado laico. É bom a gente entender sempre isso. Dentro da perspectiva de um Estado laico, quem faz parte das comunidades do projeto de Deus leva para essa discussão tudo aquilo que nos constrói enquanto pessoas, enquanto humanidade nova, que tem a ver com esse projeto de Deus. Mas, num diálogo dentro de um Estado laico, a gente não impõe a nossa formação religiosa. A gente constrói diálogos e cada um constrói a partir de valores que constituem a sua formação. Mas a gente não estabelece as regras, os dogmas, a doutrinação das nossas comunidades religiosas acima da Constituição e acima de um diálogo político que inclua todos e todas, religiosos e não religiosos. É importante que a gente dialogue sobre isso para entender dentro desta parábola a justiça, a misericórdia e a proximidade de Deus na nossa história. Não na perspectiva totalmente diferente da perspectiva que alguns caminhos religiosos tomaram. Deus é um patrão distante que não dialoga com a gente e é meritocrático. Não entende a necessidade dos filhos e filhas dentro do projeto do reino de Deus, todas as dificuldades, todos os sinais de vulnerabilidade,
isso não é levado em conta. Deus é meritocrático. Chegou cedo para trabalhar, está aqui tanto. Chegou tarde para trabalhar, vai ter um terço disso. Essa é a lógica que algumas comunidades religiosas passam. Ora, o que o texto bíblico nos diz é que a bondade de Deus, que a sua justiça, que o seu amor e que a sua presença na história, elas excedem qualquer lógica meritocrática ou qualquer justiça burguesa. A sua presença é misericordiosa e inclui a todos e todas. Não tem essa de quem chegou primeiro ou quem chegou por último. Ao contrário, diante de realidades de exploração, os últimos, os renegados, os excluídos, esses serão os primeiros. É com felicidade, mas não sem muita luta, que a gente viu a derrubada do projeto do marco temporal. Ou seja, aquilo que não garante justiça aos povos indígenas, e estabelecendo um tempo, uma cronologia para se discutir quando esses povos estavam aqui ou não. Fruto de muita luta das várias comunidades dos povos indígenas. Agora a gente vê o quanto a figura de Deus e a sua boa nova são usados vergonhosamente para não garantir que pessoas do mesmo sexo tenham direitos civis. Pessoas que trabalham, estudam, que contribuem com seus impostos, que levantam este país do mesmo jeito que qualquer outra pessoa. Ora, dentro de um Estado laico, ninguém está impondo que cada religião abra espaço, crie ritual para casamento de pessoas do mesmo sexo. O Estado não está impondo isso. Apesar de cada religião poderia e deveria refletir sobre essa realidade à luz do Evangelho, à luz da Boa Nova da Misericórdia. Já era tempo disso. Mas não é o Estado quem fará isso. O Estado apenas deve criar condições civis, políticos e jurídicas para que pessoas do mesmo sexo tenham direitos e possam celebrar a sua vivência de família. Sim, porque família não é só a minha, não é só a tua. Família é o espaço onde duas ou mais pessoas criam comunhão, se amam e constroem uma comunidade, sinal de respeito, de amor e de companheirismo para enfrentar todas as vicissitudes que esse mundo tem. Acho que nós, enquanto comunidades de amor, comunidades modeladas no amor de Jesus, devemos continuar o nosso apoio, a nossa solidariedade e a nossa luta, porque essa discussão ainda não teve fim. Mas a nossa solidariedade a todos e todas que só querem o direito de viver junto, de se amar e de garantir os seus direitos civis. Sob outra perspectiva, começa-se o julgamento sobre a criminalização ou descriminalização do aborto. Evidentemente, isso não é uma pauta fácil. Não é uma discussão em que qualquer pessoa se sinta à vontade para debater de maneira tranquila, sem que isso nunca tenha revirado seus princípios éticos, morais, religiosos, políticos. Não é um tipo de debate que qualquer pessoa faça na maior tranquilidade. Mas é um debate que precisa ser encarado. E na perspectiva de vários matizes políticos, sociológicos, econômicos, perspectiva de gênero. Esse debate precisa ser feito. Mas esse debate precisa ser feito de maneira honesta, de maneira correta, de maneira, aí a partir da linguagem do reino de Deus, de maneira misericordiosa.
E as primeiras pessoas a serem ouvidas são as mulheres. Elas que sofrem todo um processo de sociedade patriarcal e machista. Elas que compõem a grande multidão de mães solo, de gente que precisa se desdobrar, que precisa modificar ou anular os seus sonhos e projetos para poder tocar em frente uma nova realidade em que o companheiro, em que o seu parceiro simplesmente abdicou de assumir também. São as mulheres que vivenciam toda sorte de situações em relação à gravidez, a machismo, a violência, a cultura de estupro que a gente vive muito em nosso país. Essas são as primeiras, essas que sempre foram as últimas, precisam ser as primeiras a ser ouvidas. Dentro delas, evidentemente, dentro desse grupo, a gente pode e deve ouvir as nossas irmãs cristãs e de outras confissões, para ver como é que a sua prática de fé e como é que a sua vivência, a sua experiência de vida ajudam nisso. Mas as mulheres precisam ser ouvidas primeiro. Não são as vozes dos homens, lideranças religiosas, que a gente precisa ouvir primeiro. Não é. Então a gente precisa ouvir, somar, dialogar em relação a isso. Trazer as nossas questões, trazer aquilo que nos inquieta. Mas essa discussão precisa ser feita de forma honesta, coerente. E não é coerente, não é honesta a forma como os vários grupos Sim à Vida, os grupos pró-vida fazem. Não é honesta. E eu trago um exemplo. Esta semana eu vi na rede social da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma notícia aonde o secretário-geral da conferência se encontrou com a rede de apoio aos migrantes e conseguiu mais um tempo para que essa rede e que a CNBB, em diálogo, dessem apoio aos migrantes venezuelanos. Uma dessas pessoas que estão inseridas em movimento pró-vida logo colocou um dos comentários dizendo: os cristãos agora estão preocupados com a vida, queremos discutir aborto, isso não nos interessa. Ora, a vida para esses cristãos pró-vida é a só do feto. Quando esse feto cresce e vira um migrante, não nos interessa. A vida de todas as pessoas que morreram de Covid por negligência do governo, por maldade, por genocídio de um governo fascista, não interessa. A vida dos próprios filhos, às vezes, não interessa, porque se grita pró-vida de um lado, mas se negou vacina para os próprios filhos. Uma lógica negacionista, muitos destes não levaram os filhos para se vacinar. Se grita pró-vida, mas quando se descobriu a morte, o extermínio por negligência do governo Bolsonaro de crianças indígenas, por fome e por várias doenças, o movimento pró-vida, os movimentos pró-vida ficaram calados. Todo o extermínio de crianças por disputa descoordenada entre polícia militar e milícia no Rio de Janeiro, e também aqui no nosso estado, como foi no caso de Porto de Galinhas, toda morte de criança dentro desse confronto em bala perdida é invisibilizada pelos movimentos pró-vida. Todo feminicídio e toda morte de jovem negro
não passa pela notícia, não passa pela pauta dos movimentos pró-vida. Na verdade, a vida mesmo não vale nada para essa grande maioria dos movimentos pró-vida. O que vale é uma pauta conservadora de criminalização da mulher. Ou seja, não se discute aborto nem como um pecado social, como a nossa irmã Ivone Gebara já dizia. Não se discute aborto nem como pecado social. Se a gente vai discutir aborto dentro da perspectiva de pecado, é um pecado social. É um pecado do Estado, é um pecado de ausência de políticas públicas, é um pecado dos homens, né, que dentro dessa capa do machismo constrói uma cultura de estupro, de violência, de vulnerabilidade das mulheres. Não, a única discussão dos movimentos pró-vida é criminalizar mulheres. Elas devem ser responsáveis. E muitas vezes criminalizar meninas. Lembrem-se do caso da menina que de outro estado, teve que sair do seu estado porque estava sofrendo depois de um estupro, teve que vir para Recife, e aqui a secretária de Direitos Humanos, a ministra de Direitos Humanos, acabou divulgando para onde ela ia, e essa menina foi hostilizada na porta do hospital por movimentos religiosos pró-vida. Ela sofreu o segundo estupro, a segunda violência. Ora, a nossa discussão em favor da vida, ela deve ser muito honesta, deve ser muito sincera. E deve ser feita por gente que durante o ano inteiro, durante a vida inteira, se dedica a defender a vida. A vida na sua inteireza, a vida das mulheres, a vida da juventude negra, a vida das mulheres negras, a vida dos indígenas, a vida da classe trabalhadora, a vida de crianças, jovens, a vida de adultos, a vida dos idosos, a vida das pessoas vulneráveis, a vida das pessoas com deficiência. Ou seja, deve ser feita por gente que defende a vida na sua integridade, na sua inteireza, a vida dos povos indígenas, a vida dos trabalhadores rurais que são mortos por capangas e pelo agro, a vida das pessoas que lutam por direito para todo mundo e sofrem ameaças, né? Veja, o Padre Júlio sofre ameaças o tempo todo. É um padre da Igreja Católica. Nenhum movimento católico pró-vida faz uma nota dizendo: nós apoiamos o Padre Júlio, nós queremos ele vivo. Esse debate ele precisa ser feito. E pode ser feito para ouvir principalmente as vozes dissonantes. Mas ele precisa ser feito por gente honesta, por gente respeitosa, por gente coerente, por gente que chorou a morte das pessoas assassinadas por Covid, por negligência do governo, por gente que se indignou com a morte de crianças indígenas, por gente que se revolta com a morte de trabalhadores rurais, por gente que se revolta com a cultura do estupro, por gente que se revolta com a morte de mulheres. Ele precisa ser feito por gente que defende a vida da sua inteireza, e não por gente que usa dessas pautas para se promover politicamente, como defensor da família, por gente que quer palco, por gente que quer cena, e tendo como pano de fundo a criminalização de mulheres. É preciso que a boa nova da misericórdia de Deus, da sua justiça que integra e inclui todo mundo, que não entra na lógica que a gente vive
da meritocracia, é preciso que essa justiça ela se derrame pelo mundo e faça a gente ter discussões sérias, honestas, claras sobre muita coisa. No dia 7 de setembro passado, um grupo de fato de apoio à vida saiu pelas ruas. O grito dos excluídos e das excluídas, lutando por vida para todo mundo. A agenda da vida, o discurso da vida, que é um discurso evangélico, ele não pode ser manipulado por gente que faz disso uma bandeira para a sua agenda conservadora, que exclui. E uma agenda que mata. É uma agenda que mata, que matou pessoas na pandemia, que negou vacina, que festeja quando trabalhadores rurais são mortos, que festeja quando os jovens negros em favelas são mortos. Esse discurso pró-vida é um discurso pró-morte de muitas categorias, de muitos grupos sociais, de muitos grupos vulneráveis. A gente não pode se aliar a um discurso pró-vida em nome de uma falsa misericórdia e de quebra levar toda uma agenda conservadora, fascista, racista, machista para a pauta política, porque é isso que está sendo feito. Vamos aprender e meditar durante essa semana toda sobre a misericórdia de Deus, sobre sua justiça, um Deus próximo que está presente na nossa história. E junto aos nossos grupos vamos refletir como é que a gente é sinal de Deus, sal e luz no mundo, diante dessas realidades e dessas discussões complexas, mas com justiça, com respeito, com dignidade. Dentro dessa vivência do reino de Deus, onde a gente precisa olhar todas essas realidades com os olhos de Deus, a gente conclui essa nossa reflexão com uma oração prece do hinduísmo, que se chama Olhar com os Olhos do Amigo. E com ela eu falo da solidariedade a todas as pessoas gays, lésbicas e trans que vivem esse momento, essa tensão diante de uma discussão de retirada de seus direitos civis, de seu direito de ser família, de constituir família. Também o nosso olhar a todas as mulheres, mães e não mães, diante de uma discussão que não é fácil, que não é simplória, mas o olhar misericordioso, o olhar de amigo, para a gente poder sair, para a gente poder não virar refém de um discurso pró-vida que é pró-morte, que é pró-agro, que coloca veneno na mesa, que é pró-milícias, que é pró-negacionismo, que matou várias pessoas, entre elas crianças, que é pró-agenda de extermínio indígena, que não se comoveu com a morte de crianças indígenas, mas que agora diz que é pró-vida. Vamos fugir dessa armadilha e vamos olhar os vários atores sociais, irmãos e irmãs nossos, com um olhar de amigo. Que todas as criaturas possam me olhar com os olhos de um amigo. Também eu desejo olhar todas as criaturas com os olhos de um amigo. Que possamos olharmos uns aos outros com os olhos de um amigo. Assim seja. Uma boa semana a todos e todas. Saúde, muita fé, muita luta, muita justiça, muito amor. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, Pai,
Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.